Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Bem-vindo a mais um Drops Omicron. Eu ainda estou com a voz de locutor esportivo em final de carreira, por causa de um resfriado que eu peguei essa semana em Curitiba. Curitiba é a capital que mais chove no Brasil nesse mês, chovendo em todo o Brasil, e Curitiba conseguiu esse prêmio, né? Hoje nós chegamos quase de barco aqui em Omicron. Mas quem é curitibano sabe que essa é a vida, né? Ou é chuva, ou é frio, ou você pega um dia de sol, quando você vai para a praia. Né? Em Curitiba é uma coisa rara. Curitiba tem menos dias de sol do que Londres. E o pessoal fala que Londres é uma cidade que chove, etc. E fazer o quê, né? É a vida. Curitiba, talvez, por isso, tenha essa vocação para fotografia. Porque a fotografia de filme tinha uma coisa muito interessante. Você fotografava muito no preto e branco para economizar, comprava rolo de filme, cortava, rebobinava o filme, colocava dentro dos cassetes de filme, fotografava durante o dia e à noite ou dia de chuva você ia para o laboratório preto e branco, trancava a porta e ficava lá 8 horas revelando o filme, fazendo copião, negativo, passando então para tira-contato ou copião ou folha-contato, né? Analisando esses copiões, escolhendo as fotos que você ia ampliar. Então, parte dessa história do amor de Curitiba pela fotografia, que se justifica pela quantidade de escolas de fotografia, quantidade de cursos, quantidade de fotógrafos, bienais de fotografia, primeiro museu da fotografia, né? Eu acho que a vocação per capita da cidade para fotografia é maior que São Paulo, maior que o Rio de Janeiro. E isso tudo, acho que tem a ver um pouco com essa coisa do clima, esse clima meio europeu que Curitiba tem. Posso estar enganado, mas é uma ideia, um pensamento, uma hipótese que eu levanto para vocês. E eu falei um pouco do copião, da tira-contato. Copião e tira-contato sempre foi muito importante para o estudo de alguns fotógrafos. Você vê o copião de um fotógrafo, é você entender o modo, a ética de abordagem que esse fotógrafo tem em relação ao seu tema escolhido. Por que aquele tema, como que ele aborda, como ele se afasta, que lente que ele usa. É sempre interessante esse percurso mental de ver o copião para análise da produção de um fotógrafo. Como fotógrafo, como acadêmico ligado à fotografia, eu acho que sempre é importante a gente ter acesso aos copiões. Entender o processo de edição, de escolha, entender o processo de tratamento, seja no laboratório preto e branco ou seja no laboratório digital, no Lightroom ou no Darkroom. Quando você compreende um pouco isso, você começa a perceber o modus operandi do fotógrafo, aceitar esteticamente algumas coisas e repelir esteticamente outras coisas, construindo assim o seu próprio modo de ver o mundo e de fotografar. Para mim foi importante fazer isso com Bresson, com Sebastião Salgado, com Bresson, com Duasno, com Kudelka, com Robert Capa, com Eugene Smith, com Dorothea Lange, com Walker Evans, com esses clássicos da fotografia. Eu acho importante a gente olhar o passado e ver que a estética da fotografia foi construída através desses nomes. Por isso, quando eu falo de obturador, eu falo do diafragma, falo da Nikon nova, falo da Canon que vai ser lançada, eu acho isso interessante, mas menor em relação às questões estéticas. E falando de Bresson, Bresson é um mito na fotografia e a mitificação de uma pessoa se dá através de um processo histórico, assim como Salgado também está elevado a esse processo de mitificação. Esse é um processo educativo e perigoso. Perigoso em que sentido? Eu ouvi muito de Bresson quando comecei a fotografar, ouvi muito de Sebastião Salgado, que estava num processo de ascensão de sua carreira nos anos 80, anos 90, onde Bresson já tinha estruturado toda a carreira. Bresson vai morrer somente em 2004, eu falo somente em 2004, porque ele morre com 95 anos de idade, ele nasce em 1908, né? É um sujeito que teve uma vida de fotografia todos esses anos. Claro que o desenho, pintura, fotografia, foi um sujeito muito educado pela estética pictórica, mas não a estética pictórica do século XIX que influenciou o início da fotografia,
que a fotografia queria um pictorialismo que não era mais possível na pintura. A pintura se livra dessa história do referente e funda a escola modernista, pré-modernista e modernista, começando ali com Cézanne, chegando ao auge com Picasso, enquanto que a fotografia emprestava, digamos, um pouco da jacuzice de alguns pintores do século XIX, que ficou muito aparente em alguns retratos. Quando eu falo jacuzice, é uma jacuzice histórica, na minha opinião. São aquelas colunas greco-romanas nos tapetes persas com fundo pintado à mão que se colocavam nos ateliês fotográficos de 1860. A influência de Bresson é a influência de uma alta qualidade de pintura, já que ele é de uma família muito abastada. Bresson, hoje nós chamaríamos Bresson de um sujeito vindo de uma família rica. Chamar de abastado é pouco, né? Era uma família rica. Bresson não tinha preocupação financeira nenhuma. Isso fez com que ele fosse um garoto que pudesse estudar fotografia, cinema, artes em geral. Mas ele começou principalmente pela pintura. Eu acho que o meio de expressão pictórico era o preferido de Bresson. No final da vida, ele vai para o desenho. Ele migra para o desenho no final da vida, desenhos simples, feitos com grafite, porque eu acho que é a busca daquele sonho de ser um pintor, um sonho que ele alimentou pelo menos ali até os 20 anos de idade, 21 anos de idade. Bresson começa a fotografar seriamente na virada dos anos 20 para os anos 30, ali por 1930, 31. Ele se alista depois no exército francês, ele é preso, fica 3 anos em campo de concentração, 3 tentativas de fuga, e ele consegue fugir do campo de concentração e se une à resistência francesa. Ou seja, é um homem vindo de uma família abastada, muito católica, muito religiosa, mas uma religiosidade que aproximava alguns valores marxistas, também de uma esquerda católica, como ele gostava de falar, e esses valores ficam muito claros de aproximação às pessoas menos favorecidas na fotografia do Bresson. Eu não acho esses valores que sejam importantes para o fotógrafo. Eu acho que os valores humanistas são importantes, vindos de direita, vindos de esquerda, mas os valores humanistas são essenciais, claro, para o fotodocumentarista. Eu estou tratando isso, estou fazendo um pano de fundo para a carreira do Bresson, para que vocês entendam que essa formação cultural, essa formação intelectual, faz com que Bresson se destaque muito dentro da fotografia do início do século XX, anos 30, anos 40, porque ele tinha uma capacidade de visualização da cena que era rara. O Bresson falava, eu coloco coração, geometria na mesma alça de mira quando eu disparo. Você veja, colocar na alça de mira é lembrar que a câmera fotográfica é uma arma e que você tem um momento do disparo. E ele vem com essa ideia de um momento clímax, de um momento único que vai vingar no termo o instante decisivo. E os seguidores do Bresson levaram isso às últimas consequências, né? Eu acho que nem Bresson levou tão fundo a ideia de instante decisivo quanto os seus seguidores. Os seus seguidores começaram a acreditar no mito do flagrante, fundado muito por Bresson. Se não é um flagrante, não me interessa, eu gosto de passar desapercebido, aquilo que a gente chama ética de recuo na fotografia documental. Eu vou ler um trecho de uma entrevista do Bresson. Essa é uma entrevista dada pelo Bresson, estou com o livro aqui, em 1957. Vou dar uma lidinha para vocês. Ele fala sobre a abordagem do tema. A abordagem do tema, obviamente não posso me ver trabalhando, assim como não posso realmente ouvir o som da minha voz. Mas os amigos me dizem que é muito engraçado me ver em ação. Eu pulo, fico na ponta dos pés, me aproximo das pessoas discretamente ou começo a recuar. Às vezes as pessoas não percebem nada, às vezes elas sabem que você está ali.
E então é preciso parar e olhar para o outro lado, esperando que elas voltem a seus afazeres. É como atirar uma pedra na água. Às vezes, temos que esperar que as ondas desapareçam para que os peixes voltem. Mas muitas vezes, a primeira oportunidade também é a única. Veja, muito ligado à captura do flagrante. Eu chego e não quero ser percebido. Essas poses que o Bresson fala, eu vi um documentário de uma produtora chamada Take Five, muitos anos atrás. Até é um documentário muito bonito e eu não reencontrei ele em vídeo. Né? Muitos anos atrás, na década de 80, eu vi esse documentário. E era engraçado que tinham filmado o Bresson fotografando. E nesse filme dava para ver mesmo que ele parecia uma borboleta fotografando. Ele ficava na ponta do pé, puxava assim a Leicazinha dele. Ele foi experimentar a Leica já na década de 30, sendo a Leica uma câmera muito nova na década de 30. E ele era novidadeiro. Digo até que Bresson, se fotografasse hoje, estaria fotografando do iPhone. Né? Estaria fotografando dessas mirrorless modernas. A Z7 da Nikon, a Alpha 7, Alpha 9 da Sony. Estaria fotografando com uma Leica SL, com uma lente 50mm. Bresson só usou a 50mm. Ele não foi para distorção da grande angular, ele não foi para achatamento de planos ou proximidade de uma teleobjetiva, ele não usava flash, que ele achava que era uma luz que intervia muito na cena. Ele era um purista, e esse purismo todo influenciou enormemente os documentaristas do século XIX. Por exemplo, ele não reenquadrava. Ele dizia, se uma foto está boa, está boa. Não é a pós-produção que vai salvar uma fotografia. Ou seja, o crop, o simplesmente reenquadrar da cena no laboratório, ele não admitia. Tem um texto que ele fala isso, que eu vou ler para vocês um pedacinho. Em composição fotográfica ou em outras técnicas visuais, como a pintura e o desenho, existe uma necessidade, e é por isso que numa boa foto não há nada a ser reenquadrado. Ela está pronta e tudo está no lugar. Se não for uma boa foto, você pode entrar na câmara escura, no laboratório, mas nada vai consertá-la. Você pode voltar ao objeto e dizer-lhe, por favor, senhor, repita o sorriso que tinha, mas ele nunca o repetirá. A ideia do instante decisivo, que se você perdeu de fato.